abre as pernas e vem jogando a tcheca em cima de mim. Ela toma tanto na buceta para não esquecer de mim. Tá cheio de fuzil pro ar. Não, eu não enlouqueci. Esses são trechos de algumas das músicas mais ouvidas do Brasil nos últimos anos. E antes de dizer que isso é arte ou que isso é um problema, eu resolvi procurar os dados. Eu sou a Tamine e este é o Mentes em Dados, a série onde usamos dados para entender o comportamento humano. O funk é hoje um dos gêneros musicais mais consumidos do país. Milhões de pessoas escutam essas músicas todos os dias. Elas tocam em carros, academias, festas, bares e principalmente nos fones de ouvido. Mas existe uma pergunta que raramente aparece no debate. Do que exatamente essas músicas falam? Para responder essa pergunta, eu reuni uma amostra com 100 dos funks mais ouvidos no Spotify, lançados entre 2024 a 2026. Eu desenvolvi um sistema em Python para analisar automaticamente todas essas letras. Cada música foi analisada individualmente por IA, que identificou os principais temas presentes na música, separou os trechos por categoria e organizou tudo em uma base de dados. Depois desse processamento, foi possível transformar centenas de versos em números e começar a procurar padrões. Os resultados começaram a aparecer. Em 73% das músicas encontrei referências a sexo explícito. 43% falavam sobre ostentação. Quase 30% mencionavam drogas. A violência apareceu em 32% delas. E o crime apareceu em 17%. Mas teve um resultado que chamou muita atenção. O tema mais frequente foi objetificação, que apareceu em 89% das músicas. Ou seja, em quase 9 de cada 10 letras. E foi aí que a análise deixou de ser apenas sobre funk, porque existe uma diferença importante entre falar sobre sexo e transformar pessoas em objetos. Em 2024, a Harvard Medical School reuniu algumas evidências da neurociência sobre música. A conclusão é que ouvir música está longe de ser uma experiência passiva. Quando escutamos uma canção, nosso cérebro ativa regiões ligadas à memória, às emoções, à recompensa e à tomada de decisão. E quando essa exposição se repete, essas conexões podem se fortalecer ao longo do tempo. Mas isso não significa que uma música seja capaz de controlar o comportamento de alguém. A ciência não diz isso. O que ela mostra é outra coisa. O nosso cérebro aprende padrões. Em 1968, o psicólogo Robert Zajonc propôs uma teoria conhecida como Mere Exposed Effect, ou efeito de mera exposição. Quanto mais vezes somos expostos a um estímulo, maior tende a ser a nossa familiaridade e muitas vezes a nossa aceitação por ele. Décadas depois, em 2012, pesquisadores da Aarhus University, na Dinamarca, demonstraram esse efeito especificamente com músicas. No experimento, os participantes escutaram melodias inéditas e repetidas em um número diferente de vezes. Quanto maior a repetição, maior era a preferência pelas músicas e maior a ativação de regiões cerebrais ligadas à memória e ao sistema de recompensa. Esses estudos mostram que a música é capaz de alterar processos importantes do cérebro, como memória, emoção e recompensa. Mas existe um exemplo curioso em que seus efeitos parecem ter ido além do cérebro individual e alcançado o comportamento coletivo. Esse exemplo veio do metrô de Londres. Em 2001, a estação Brixton enfrentava um problema. Dezenas de furtos e roubos aconteciam todos os dias. A solução escolhida não foi aumentar o número de policiais, nem instalar novas câmeras. A estação passou a tocar música clássica pelos alto-falantes. Nos meses seguintes, os roubos caíram cerca de 33%. Os assaltos diminuíram cerca de 25%. E os casos de vandalismo despencaram quase 37%. A música sozinha não transformou criminosos em cidadãos exemplares, mas foi suficiente para modificar o ambiente e influenciar a forma como as pessoas se comportavam naquele espaço. Se uma mudança na trilha sonora de uma estação de metrô foi capaz de alterar o comportamento coletivo, até que ponto as músicas que ouvimos diariamente também participam da construção do ambiente psicológico e cultural em que a gente vive? Mas existe um problema. Sempre que esse assunto aparece, a discussão costuma seguir dois caminhos opostos. De um lado, existem
existem pessoas que afirmam que música são apenas entretenimento. Do outro, existem pessoas que tratam o funk como se ele fosse responsável pela violência, sexualização e criminalidade. Segundo a pesquisadora Catherine Stevens, da Universidade de Western Sydney, nossa relação com a música é construída por um processo chamado enculturação musical. Desde muito pequenos, aprendemos inconscientemente os padrões que existem nas músicas da nossa cultura. O cérebro passa a reconhecer esses padrões, criar expectativas e associá-los a emoções, a valores e significados. Isso significa que músicas não são apenas sons, são também uma forma de aprender cultura. É por isso que os países desenvolvem estilos musicais completamente diferentes. E é também por isso que uma mesma música pode despertar emoções completamente distintas em pessoas de culturas diferentes. Mas existe outra pergunta. Se músicas fazem parte da construção da nossa cultura, o funk cria esses comportamentos ou apenas reflete uma sociedade que já é assim? E a resposta, novamente, não é tão simples. Os números desenharam um padrão. Quase 9 em cada 10 músicas apresentaram algum grau de objetificação. O sexo apareceu em praticamente 3/4 da amostra, enquanto a ostentação surgiu em quase metade. Violência, drogas e crime apareceram com menos frequência, mas continuam chamando atenção. Referências à violência estavam presentes em quase 1/3 das músicas. Drogas apareceram praticamente 3 de cada 10, e o crime em cerca de 1 a cada 6 letras analisadas. Em boa parte das músicas, mulheres deixavam de ser retratadas como pessoas. Eram reduzidas a partes do corpo, chamadas de cavalona, piranha, cachorra. Essas músicas parecem retratar relações humanas como relações de consumo. Pessoas se transformam em objeto, e o prazer imediato aparece acima do respeito, do compromisso ou da responsabilidade. Curiosamente, essa discussão não é nova. Há quase 2000 anos, o filósofo estoico Sêneca defendia que a verdadeira liberdade não estava em se fazer tudo o que a gente deseja, mas sim em não ser escravo dos próprios desejos. Para ele, quem não consegue controlar as próprias paixões acaba sendo controlado por elas. Talvez essa seja a reflexão mais interessante de toda a análise, porque o funk não inventou o desejo por sexo, por poder ou reconhecimento. Esses impulsos sempre fizeram parte da natureza humana. A pergunta é outra. Quando esses impulsos passaram a dominar praticamente todas as histórias que contamos? O que isso diz sobre a cultura que estamos construindo? A música influencia a cultura, mas a cultura também é influenciada pela música. A música reflete valores que já existem e, ao mesmo tempo, ajuda esses mesmos valores a circular, ganhar força e parecer cada vez mais naturais. No fim das contas, talvez a pergunta nunca tenha sido o que o funk diz sobre o Brasil. Talvez a pergunta seja muito mais desconfortável. O que o sucesso dessas músicas diz sobre nós como sociedade brasileira? Porque quando milhões de pessoas decidem escutar as mesmas músicas todos os dias, talvez elas não estejam apenas ocupando espaço nas playlists. Talvez elas estejam revelando quais comportamentos nós admiramos, quais desejos a gente normaliza e, principalmente, quem estamos nos tornando. Agora eu quero saber a sua opinião. A música molda a cultura ou a cultura molda a música? Comente aqui no vídeo.